Vamos recordar com os amigos, fazer algumas reflexões em torno do assunto, como nosso irmão já disse, a vida corpórea, a vida espírita. Nós sabemos, nós entendemos, a doutrina nos orienta, nos ensina que nós, ora estamos no mundo espiritual, ora estamos no mundo material. E em indo e voltando, vamos fazendo o nosso aprimoramento espiritual e através das reencarnações, vamos em busca daquilo para qual Deus nos criou, de nos tornarmos espíritos puros, de um dia sermos co-criadores, colaboradores do Pai. Então, olha que destinação maravilhosa que o nosso Pai nos dá. Nos cria simples e ignorantes, porém dotados de capacidades para que cheguemos um dia à condição de espíritos puros, co-criadores, colaboradores de Deus. E até que atinjamos esse patamar, de um dia não mais precisarmos reencarnar, só nos mantermos na vida espiritual, nós vamos fazendo esse ciclo, nós vamos passando por etapas. Nós ficamos no mundo espiritual, nós ficamos nos mundos materiais, nós retornamos para os mundos espirituais e vamos seguindo a nossa jornada. Nós, quando aqui estamos no mundo material, nós todos buscamos os nossos interesses materiais e nada contra isso. É necessário também que para a nossa sobrevivência, para a nossa vida aqui neste mundo, nós também tenhamos que nos preocupar com as coisas materiais. Todos nós que aqui estamos, com certeza, desejamos a nossa felicidade. Nós queremos ser felizes. Se a gente perguntar o que você deseja da vida para as pessoas, a grande maioria fala: eu quero ser feliz. Ou então fala: o importante é ter saúde, que o resto a gente corre atrás, né? Então é isso que a gente quer a felicidade. Porém, em busca dessa felicidade, muitas vezes nós nos perdemos pelos caminhos, nós nos esquecemos daquela destinação que eu iniciei dizendo, de que nós estamos aqui para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, para aprendermos, para alcançarmos o objetivo de sermos aqueles espíritos puros. Nós nos esquecemos disso. Ainda que nós já sabemos que somos espíritos imortais, acabamos vivendo boa parte de nossa vida aqui, da nossa existência terrestre, como se fôssemos simples mortais. Vamos aproveitar tudo enquanto aqui estamos na matéria, vivemos assim, achando que tudo vai acabar ali. E como nós sabemos, não acaba. Jesus, e isso está em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são aqueles que se acertam com ela. Então, ele fala aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É uma força usada por Jesus, uma forma forte, para nos mostrar que quando nós tomamos a porta estreita, o caminho das facilidades, das futilidades, das coisas mundanas, nós estamos nos distanciando. Quando nós caminhamos por essa porta larga, espaçosa, nós estamos nos distanciando dos caminhos que nos levam a crescer espiritualmente, porque nós só dela estamos nos ocupando. Por isso que ele fala que estreita é a porta e que apertado o caminho
que leva para a vida. Que caminho que leva, que vida que ele está se referindo? A vida plena de felicidade, a vida plena de paz de espírito. Jesus disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não vos a dou como o mundo dá. Não é a paz das coisas fáceis, das coisas mundanas, das facilidades. A paz que Jesus nos deixa, como ele disse, a paz de espírito, a paz da consciência tranquila, a paz do caminhar reto, sem prejudicar a ninguém e fazendo sempre o bem a alguém. Essa é a lição que Jesus nos deu e complementou, né? E com poucos são aqueles que se acertam com ela. Nós somos num mundo de provas e expiações, nós somos num mundo que oferece muitas facilidades, que oferece muitos atrativos materiais. Então, já naquele tempo, Jesus falava que eram poucos os que se acertavam, que entravam pela porta estreita, e que a maioria caminhava pela porta larga. Mas nós, e eu costumo e gosto sempre de dizer isso, quando nós olhamos para o nosso passado, para o que nós já fomos e para o que nós somos, nós podemos estufar o peito e falar em alto bom tom, que nós já somos muito melhores do que nós já fomos. E que nós, graças a Deus, já estamos na busca de um caminho certo. Vamos titubear, vamos balançar, às vezes vamos nos perder, faz parte. O que não pode é nós nos acomodarmos nessa situação de achar que faz parte. Mas, no nosso processo evolutivo, a gente se depara com várias situações. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 85, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores, aos colaboradores de Jesus: qual dos dois mundos, o mundo espírita, não de espírita kardecista, mas o mundo espírita e espiritual, ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Então, qual dos dois mundos, espírita ou mundo corpóreo, qual é o principal na ordem das coisas? E os espíritos responderam de forma sucinta: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, vendo nós, como espíritos imortais que somos, vendo a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, nós vamos entender que o principal mundo, eu falei, nós estamos lá, estamos aqui, voltamos para lá, voltamos aqui, mas a nossa verdadeira vida, não é assim que a gente fala, a verdadeira vida é a vida espiritual. Por quê? Nós pré-existimos, como os espíritos falaram, nós já viemos de lá, nós já estivemos aqui, nós já voltamos para lá. E aquele mundo sobrevive a tudo. Quando nós deixarmos este mundo, nós vamos continuar vivendo. Então, qual é o mundo, né, mais importante? Qual é o principal na ordem das coisas? É o mundo espírita. Então, vamos raciocinar agora como espíritas, como cristãos. Com qual dos mundos, dos dois mundos, nós devemos nos preocupar mais? A qual dos dois mundos nós devemos nos dedicar mais? Porque o principal na ordem das coisas, qual é? O mundo espiritual. Então, se seguirmos essa orientação, nós vamos ver que a nossa preocupação maior, enquanto estamos aqui, enquanto encarnados, é nos preocuparmos mais com a nossa condição espiritual. Sem, já disse, vou repetir, sem achar que a vida material não tem nenhum valor. Sem que devemos abandonar as coisas do mundo. Então Jesus disse que era para nós vivermos no mundo sem sermos do mundo. Mas ele quis dizer também assim, né? Que era para a gente viver no mundo sem sermos mundanos, sem nos ocupar
ocupar somente com as coisas do mundo. Então, a gente está no mundo, a gente tem que viver no mundo. A gente tem que aproveitar também das coisas do mundo. Então, temos que trabalhar para o nosso espírito. E Jesus disse também em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão o homem viverá. Ou seja, nem só das coisas da matéria, do alimento, que alimenta o corpo, o homem viverá, porque precisa do alimento espiritual. Em Caipar Schultz, no livro Parábolas de Jesus, ele nos ensinou assim: quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Quem trabalha para o que é do céu, do mundo espiritual, das regiões celestiais, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio e de seus semelhantes. Trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Então, aquele que trabalha para o que é do céu, ele não trabalha só para o seu engrandecimento moral e espiritual. Ele trabalha também, para além do seu engrandecimento, para o engrandecimento dos seus semelhantes. Aquela pessoa que é reta, aquela pessoa que é do bem, que é altruísta, ela serve de exemplo para outras pessoas, para os seus semelhantes, que muitos se inspiram neles para também desenvolver altruísmo, desenvolver benevolência, caridade, amor ao próximo. Essas criaturas que desenvolvem isso, essas que fazem o que Caipar aqui falou, estão trabalhando mais para as coisas da vida espiritual, sem se descuidar da vida material, mas estão trabalhando para a sua evolução. E nós aqui, nesse mundo em que nós vivemos, a gente tem altos e baixos, né? É como um viaduto, né? Hora a gente passa por cima, às vezes a gente passa por baixo, né? Horas a gente está em cima, né? Outras vezes está embaixo. E quando a gente está em cima, por cima, a gente não deve se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo engrandecimento de achar que é o melhor de todos, se tornar orgulhoso, não se preocupar com o próximo. Porque, como diz o Chico Xavier, dizia, tudo passa, né? Então você pode estar em cima, depois pode estar passando por baixo. De novo, são etapas de aprendizados em nossa vida. São empréstimos que Deus nos oferece para aprendizados. E quando estivermos por baixo também, não nos sentirmos a pior das criaturas, aquele que não serve para nada, aquele que Deus abandonou, que Deus não cuida, que Deus não olha. Porque tudo que nos acontece, enquanto na vida material, tem um fim útil e providencial para fazer com que a nossa vida espiritual, dependendo da forma como nós enfrentarmos aqui, como nós reagirmos às situações, às dificuldades, ser melhor na vida espiritual. São as chamadas provas pelas quais nós passamos. Então nada que nos acontece por acaso. Ninguém é porque Deus abandonou, ninguém é pior do que ninguém, tampouco ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, caminhando em busca de aprendizado e de evolução. Para uns acontece de um jeito, para outros acontece de outros. Uns têm uma necessidade espiritual, outros têm outras necessidades. Uns enfrentam melhor, outros enfrentam de maneira não tão adequada, mas assim segue a vida. E quando nós encontramos alguém que reclama, que lamenta, que não concorda, nós não devemos ser aqueles que julgam também, ou aqueles que vêm com frases feitas, né? Tem gente pior do que você, isso aí acontece com todo mundo. Não, nós temos que ser aquele que estimula, aquele que mostra que há possibilidade sim de encontrar novos caminhos, que depois da tempestade pode vir um dia de sol novamente,
e que isso faz parte de aprendizado. Existem momentos que a pessoa não quer ouvir nada, e que não adianta a gente vir com sermões, porque tem a reencarnação, você está passando por provas, você de repente é coisa que você está resgatando, você não quer saber, você não quer ouvir, você não está preparada. Ela quer um ombro amigo, ela quer alguém que ouça, alguém que ampare. E quando fazemos isso, nós estamos, como disse Caibar, trabalhando pelo alimento moral, pelo engrandecimento espiritual de nós mesmos e daquelas pessoas. O fato só de ouvir, o fato só de estar do lado, de estender a mão, pode fazer com que aquela criatura se sinta fortalecida e que entenda que realmente aquilo poderá passar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos dá alguns ensinamentos importantes através do Espírito Jorge, lá no capítulo 17, sede perfeitos, no item 11, né? E ele fala que lá naquele capítulo que a gente também precisa cuidar da alma e precisa cuidar do corpo também. Porque não adianta a gente também só se preocupar com a alma, que é a principal, se a gente descuidar do corpo, né? Porque o corpo é um instrumento da manifestação da alma. Nós precisamos desse corpo em condições boas para as realizações que nos compete fazer para o nosso crescimento espiritual. Então lá ele fala assim, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, um instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Olha como a doutrina espírita ela é abrangente, ela nos mostra caminhos que nos levam a entendimentos importantes para a nossa evolução. Ela não nos impõe nada, não impõe nada. Ela nos mostra caminhos, ela não fala, seja um beato, só fique envolvido com coisas da alma, é isso que vai te levar ao céu, vai te levar do lado dos anjos, dos serafins, não fala isso. Mostra as nossas responsabilidades, né? Abrindo um parênteses aqui, estamos próximos do carnaval. A doutrina espírita não proíbe ninguém de nada, não fala assim, vocês não podem ir no carnaval, mas fala, nos mostra que todo ato que nós cometermos que contrariar a lei de Deus, toda a agressividade ao nosso corpo, não cuidar do nosso corpo, todo o excesso que existir, tem consequências desagradáveis, não só para a matéria, mas também para o espírito. Não dá também para a gente falar, mas eu vou lá com a melhor das intenções, com boas vibrações, né? Não dá para tocar violino no meio da escola de samba, né? Então você não vai ficar afinadinho lá, porque tem todas as vibrações. É fato. Ainda que a gente esteja com a melhor das intenções. Então, veja um vídeo aí muita gente acho que já viu, né? Está circulando aí, viralizou, do Haroldo Dutra falando sobre o carnaval. É legal. Não está falando de proibir ninguém, não, tá? Ele está falando exatamente com outras palavras, de uma forma muito mais bonita, mais profunda um pouco do que eu falei aqui agora. Então, voltando lá, é preciso também nós cuidarmos do corpo, né? Como ele falou aqui, porque é do corpo que nós, com o corpo que nós nos preparamos para a vida espiritual. Então, o que são os prazeres do corpo, né? É tudo aquilo que enche a nossa vaidade, enche o nosso ego, enche a nossa vida de interesses somente mundanos, né? São os vícios, né? São os vícios. Tem vícios, né? Como dizia a mulher, que de tanto
né? Ele acaba ficando bonito, né? Ele falava assim, se no passado ficou feio, né? Todos os vícios, quando estão na moda, passam a ser virtudes. Então teve uma época que fumar era bonito, né? Todo mocinho fumava, toda mocinha fumava, porque era bonito. A mídia colocava ali, colocava, e a gente engolia. E era muito menos mídia do que tem hoje. Imagina se tivesse essa mídia que tem nos dias atuais, naquele tempo. Porém, os vícios que nos levam a ter realmente prejuízos ao nosso corpo são todos aqueles que são excessivos, né? Então, nós comemos demais, nós bebemos demais, nós fumamos, etc. Mas tem outros vícios que parecem que não jogam os olhos das pessoas, mas também são tão prejudiciais quanto os vícios que os outros veem, que é o vício da maledicência, que é o vício do orgulho, da vaidade, do se achar, do ser melhor, etc. e tal. Todos esses vícios, eles comprometem a nossa atividade no mundo espiritual. Nós vamos dar muito mais trabalho aos trabalhadores, aos espíritos do bem que estão no mundo espiritual. Porque o nosso período de readaptação, de perturbação no retorno da vida corporal à vida espiritual, vai ser longo, porque nós vamos chegar lá tão desequilibrados que por um tempo eles vêm e a gente não enxerga, eles se aproximam e a gente não vê, eles querem ajudar, estende a mão, então lá. E aí precisam trazer as reuniões mediúnicas, onde eles, num ambiente quase terra a terra, né, como se estivessem encarnados, chegam num pronto-socorro, todos desequilibrados, e recebem ali as primeiras orientações, os primeiros tratamentos. Então, para se preparar para a vida, para a verdadeira, para a principal, né, que é a vida espírita, a gente tem que viver bem a vida material, a vida aqui na matéria, fazendo aquele esforço necessário para o nosso dia a dia. Mas existem também os prazeres da alma, os prazeres do espírito, e esses são aqueles com os quais a gente deve vibrar mais, a gente deve procurar conviver mais com esse tipo de situações, para que a gente já seja mais feliz aqui do que a gente está sendo. Porque Deus não criou ninguém para o sofrimento, Deus nos criou todos para a felicidade. Embora lá no Eclesiastes, né, que é o livro lá de Salomão, da Bíblia, o Eclesiastes fala assim: a felicidade não é deste mundo, tá? Não é do mundo do planeta Terra, mas não fala que não se pode ser feliz aqui na Terra. Só fala a felicidade não é desse mundo, que é a felicidade plena, completa, é a felicidade dos mundos mais adiantados do que a Terra. Mas os espíritos superiores falam que nós podemos ser tão felizes quanto comporta este mundo de provas e expiações. E que isso, em outras palavras, eles falam, não depende de ninguém, só depende de cada um de nós. Então, não é o outro que nos faz feliz, não é a esposa que faz o marido feliz, o marido que faz a esposa feliz, embora isso seja uma conjugação, mas quem faz a sua própria felicidade é cada um de nós. Então existem coisas que nos dão prazeres. Por exemplo, o que é um prazer da alma? É a alegria de uma criança. Não é as crianças? As crianças estão sempre alegres, brincando, só não brincam ou só não estão alegres se tiver algum probleminha de saúde, se tiver com dor, se tiver com febre. E elas não guardam ressentimentos, elas não guardam mágoas. Elas brigam e daqui a pouco estão juntas.
uma derruba a outra, esfola, e dali a pouco elas estão juntas. Se nós, pais, não estragarmos, né? Que às vezes a gente fala, a próxima vez que você apanhar e você não reagir, quem vai te bater mais sou eu. Se você chegar aqui com a boca aberta, você vai chorar mais. E aí, ele vai reagir, né? Vou apanhar do meu pai, vou apanhar da minha mãe. Mas se não tiver essas intervenções, né, eles se entendem, se resolvem em pouco tempo. O prazer da alma também é a satisfação de sentir amor legítimo por alguém. E aqui não é o amor de homem e mulher, é o amor de sentimentos, de pureza mesmo. Falei do amor que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, do amor demonstrado por Jesus por todos nós. A gente ama um colega de trabalho, amar um colega de atividade no centro, a gente é isso, como sentimento mesmo, o que brote dos nossos corações. Isso nos traz o que? Alegria para a alma. Isso nos prepara para o retorno para a verdadeira vida. Porque quando nós amamos, nós também somos amados. E quem retorna primeiro, né? Do lado de lá, vibra para o que está do lado de cá. E se ele puder até recepcionar o outro quando ele vai, ele recepciona. Se ele tiver permissão, e vice-versa. Então, quando o amor é verdadeiro, cria vínculos, cria afinidades espirituais, mais do que vínculos consanguíneos, familiares, como também hoje o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, que os verdadeiros laços são os laços espirituais, ligados realmente pelo amor. Uma alegria imensa para a alma, por exemplo, é a chegada de um filho, né? Quem é pai, quem é mãe, quem teve filhos, sabe o quão é maravilhoso, como é agradável, quanta felicidade traz quando chega aquele ser que é esperado, que é aguardado com ansiedade. Isso traz prazer para a nossa alma. E um outro exemplo é a vitória sobre um vício ou uma imperfeição moral. Quando nós conseguimos vencer um vício, quando conseguimos vencer uma imperfeição moral, de forma voluntária e não por imposição religiosa ou por medo, mas porque venci um vício, venci uma imperfeição moral, não por medo, porque Deus vai me castigar, não porque se eu não fizer isso eu vou para o inferno, porque quando é dessa maneira, fica lá no inconsciente da pessoa uma opressão. Mas quando é de forma voluntária, eu quero vencer esse vício, eu não quero mais beber, eu não vou mais beber. Eu vou beber porque isso está me fazendo mal, porque isso está prejudicando a minha família, está me prejudicando socialmente. Eu quero vencer essa imperfeição. E quando a criatura vence, aquilo preenche a alma dela de felicidade, de alegria. E os Espíritos nos falam, na questão 817, que a virtude, toda vez que há resistência voluntária, há o arrastamento das más tendências. Então, todas as vezes que nós vencemos uma má tendência, nós adquirimos virtude. E no livro dos Espíritos também fala, olhando o mundo que aí está, da forma como está, não parece que há quase que um arrastamento irresistível para o mal? E os Espíritos respondem assim: irresistível não, arrastamento sim, irresistível não, porque todos nós fomos criados por Deus, dotados de potencialidades capazes de resistir a
Arrastamento. Olha para o mundo aí, vê as coisas, fala, não, parece que está tudo perdido, parece que não tem mais o que fazer, também vou fazer igual. Não, a gente pode resistir, a gente consegue resistir a esse arrastamento. Então, quando nós vamos caminhando nesse sentido, entendendo a pergunta 85 do Livro dos Espíritos, de que realmente o mundo mais importante, a vida mais importante é a vida espírita, nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente e começamos a nos preocupar com as coisas de forma diferente, pensando mais em nós como espíritos imortais somos do que seres materiais. Quando nós pegamos ao Livro dos Espíritos, da questão 614 seguintes, lá a gente vai estudando ali, mostra que o universo ele é regido por leis perfeitas voltadas à felicidade do homem, e que nós só somos infelizes, só sofremos ou só criamos dificuldades para nós já aqui na vida corpórea, que terá consequências na vida espírita, quando dessa lei, quando da lei de Deus nós nos afastamos, porque Deus estabeleceu as suas leis, ou a sua lei, e quando nós nos afastamos dessa lei, nós criamos sofrimentos para nós mesmos, que têm consequências espirituais. Até a nossa evolução, a nossa visão de Deus passa por evolução. Antigamente tinha o Deus, os vários deuses, o politeísmo, o Deus não entendia como podia ter um trovão, como chovia, né, como se davam esses fenômenos, e atribuíam isso a um Deus. E Moisés trouxe um Deus único, mostrou que Deus era único, mas não um Deus vingativo, porque ele precisava impor regras para um povo ainda rude, rebelde, que não se preocupava nada com a vida espírita, porque se ocupava muito mais da vida material, do olho por olho, do dente por dente, como o próprio Moisés estabeleceu, colocou as suas leis humanas e misturou com as leis divinas. Foi importante para aquele tempo. Veio Jesus e mostrou que Deus era misericordioso, Deus era Pai. João falou assim: Deus é amor. E aí veio o Espiritismo depois e fala que Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Vem evoluindo os conceitos. E os nossos conceitos também do que é bom para nós, do ponto de vista espiritual, também vai evoluindo. Como eu já disse, melhores do que fomos, nós já somos. Se hoje nós estamos aqui reunidos, estamos falando de Jesus, estamos falando de evolução, de progresso. Hoje, quando a gente vê uma notícia que aconteceu algo violento, choca os nossos sentidos, mas na época que os cristãos eram jogados para que os leões os devorassem, a torcida como se fosse um jogo de futebol. Então, hoje, quando a gente vê algo muito menor, já sentimos. Por quê? Porque evoluímos, crescemos espiritualmente, mas ainda estamos muito distantes, muito longe daquilo que nós deveremos ser, daquilo que está destinado a nós. Eu recebi uma mensagem, né? Todos vocês receberam na entrada, e que ela encerra a nossa fala, para que a gente possa realmente se preparar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente possa viver no mundo, usufruir das coisas do mundo, não é proibido ter coisas. Jesus jamais condenou a riqueza, Jesus censurou a fortuna, porque riqueza traz progresso, riqueza paga a luz, riqueza
É preciso, tem que ter, para movimentar as coisas. Agora, quando se quer amealhar fortuna sem se preocupar com o outro, é que é o grande problema. Então, no fim dessa mensagem de Emmanuel, diz assim: conscientes, pois, e nós já temos todas as informações necessárias para isso, de nossas responsabilidades, marchemos para diante, sob a inspiração do Cristo, nosso Senhor e Mestre, entrelaçando braços e corações na mesma vibração de otimismo e esperança, serviço e sublimação. Hoje é o nosso dia, agora é o momento. A luta é a nossa oportunidade. Ajudar é a honra que nos compete. Então é agora, é hoje, é o momento. Não podemos deixar para amanhã. Eu vou ter outras encarnações, eu tenho mais dias para viver. Pode ser, né? Que não, né? Pode ser que não tenhamos mais dias para viver. Reencarnações, com certeza. Mas por que não? Se já sabemos aproveitar as oportunidades que essa vida está nos oferecendo, de melhorar a nossa condição aqui, para ter uma condição melhor na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Por que não? Se já temos as informações, sigamos assim, temerosos e firmes na certeza de que o Senhor permanece conosco e indubitavelmente alcançaremos amanhã a alegria e a paz do mundo melhor. Que não seja do mundo, mas que seja do nosso mundo interior. Do nosso mundo interior. Já está bom demais. Porque quando eu olho o mundo com olhos melhores, quando eu falo do mundo com olhos melhores, quando nós praticamos o bem, quando nós falamos do bem, quando nós irradiamos o bem, tudo à nossa volta parece que está bem, porque não temos olhos para enxergar o que não está, enxergamos só o que é bom. E assim, indubitavelmente, alcançaremos a alegria e a paz de um mundo melhor. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, pela oportunidade. Que Deus os abençoe.